Só aí, pessoal, O que tá estamos acontecendo? começando um bate-papo novo. Estamos subindo de nível agora. Hoje eu vou conversar com um cara que eu tive o privilégio já de conhecer, de ver o trabalho que ele está exercendo agora e por muitas vezes assistir pela arquibancada ou pela telinha da TV. E hoje tem esse privilégio, essa honra de estar conversando com ele. Diogo, primeiro dá o teu boa noite aí, bom dia, boa tarde, porque quem estiver ouvindo cada momento aí. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história. Obrigado aí por estar dedicando esse tempo aí pra gente. Cara, em primeiro lugar, Ricardo, um privilégio. Obrigado pelo convite. Um alô aí para toda a galera aí que vai ter a oportunidade aí, vai nos assistir. É um prazer muito grande poder estar falando aí contigo, poder estar, através de uma conversa bem descontraída, contando um pouco aí da minha história. Primeira coisa que eu sempre pergunto, e eu queria te perguntar, é, eu já sei, né? Eu conheço um pouco agora a tua realidade aí em Porto Alegre, no teu bairro, mas quando que o Diogo lá, a criança, o piá no meio da rua, entendeu ou começou a ter essa paixão forte assim no coração, que começou a desejar assim o futebol como a fonte de renda, ou como o caminho para se desenvolver como depois um homem, pai de família, e aí ó, até o momento que está hoje, assim, quando é que isso começou, assim, que tu viu que essa paixão realmente te pegou, assim? Só, só lembrando, assim, para apresentar o pessoal, né? Meu nome é Diogo Rincon, era conhecido no futebol. Tenho 41 anos hoje, sou casado há 24 anos. Minha esposa Janaína tem um filho de 16. Minha esposa está grávida agora de 3 meses. Vamos ter outro filho. Joguei futebol profissional até os meus 32 anos. Desde os 12 aos 32, eu dediquei a minha carreira ao futebol. Comecei no Internacional, fui para a Ucrânia. Da Ucrânia eu tive uma passagem rápida no Corinthians. Voltei para a Ucrânia, depois eu tive uma passagem rápida também na Grécia e retornei para Porto Alegre, né, para o Rio Grande do Sul, para encerrar minha carreira em 2012. O sonho de me tornar jogador de futebol, na verdade, eu creio ter nascido comigo já. Tive uma infância muito simples, né, de poucos recursos financeiros. Então, a minha atividade fora da escola, né, era jogar futebol. Jogava futebol o tempo todo, sempre gostei de jogar futebol. Na minha família, meu pai também era um muito bom jogador de várzea, né, do amador. O meu irmão também era muito bom jogador, 3 anos mais velho do que eu. E eu também, motivado, assim, incentivado por eles, eu comecei a praticar futebol muito cedo, assim, uma família muito grande também, de muitos primos, que sempre a gente tinha um time dentro da família, né? Então o futebol era muito presente. Sempre joguei nas escolinhas do bairro, projetos sociais do bairro, e aos 12 anos eu fui convidado para ir para o Inter fazer um teste. E nunca tinha pensado em futebol de maneira profissional até então. Eu jogava muito por diversão e porque realmente gostava. Quando eu entrei no Inter, aí isso em 93, e passei no teste para a categoria Mirim do Inter, ali eu comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Um futebol com um pouco mais de responsabilidade, um futebol com um pouco mais de perspectiva, né, para o futuro. E a partir dali eu comecei realmente a sonhar em me tornar um jogador de futebol e todas as outras coisas que agrega, né? Se tornar um jogador de futebol, melhorar a vida da família, jogar no clube do meu profissionalmente, que era o Inter, possivelmente jogar numa seleção brasileira, jogar em Europa. Essas coisas foram nascendo com o tempo. Mas eu costumo dizer para todo mundo que, não sei se todos, mas a maioria da galera da nossa geração ali, passada, jogava futebol muito porque gostava muito, não tinha muito essa noção de onde o futebol poderia levar. Hoje em dia a gurizada já, com 10 anos, já pensa muita coisa, né?
Então a gente levava de uma maneira muito mais passo a passo, vamos se divertir, vamos se tornar jogador, e assim começou, aos 12 anos no Internacional. Nós vamos falar depois do teu projeto, né? Eu estive lá visitando e até conversando com teus meninos lá, e a gente comentou que a estrutura que eles têm de um projeto social, ainda tem clubes profissionais hoje no Brasil que às vezes não tem, e eu acredito que na tua época, na base, era difícil para ter até aquela estrutura ali de, né, o vestiário, tudo ajeitadinho, o lanchinho vindo. Como é que era a estrutura que tu pegou naquele teu início, assim, para quem está ouvindo aí? Porque hoje o gurizada vai, já é CT, campo bom, campo às vezes igual o do estádio do Beira-Rio, mas como é que era na época? Era bem diferente, né? O investimento no futebol era bem menor, o retorno também era bem menor, então os clubes eles tinham mais dificuldade para investir, né? No Inter não era diferente, nós treinávamos em campos de areião, vestiário era muito simples, muitas vezes tinha dificuldade até com relação à luz, algumas vezes não, não tinha luz e acabava tendo que tomar banho gelado. Cara, dificuldades normais, eu acredito que para o momento. Hoje em dia talvez não combine isso, mas naquela época era normal, quase todos os clubes passavam por isso e a gente entendia. A gente entendia. Nosso foco não estava nisso, né? Hoje em dia, talvez, se tu vá num clube e já começa a ter essas dificuldades, tu já até pensa em sair do clube. O nosso foco não era esse, o nosso foco realmente era jogar futebol. A gente acreditava que o futebol estava acima disso, dessas dificuldades. E como tu bem disse, hoje em dia lá eu procuro dar uma estrutura lá dentro do projeto, né, para a gurizada, para criar um ambiente, né, favorável para o desenvolvimento deles, né. Para quem está ouvindo aí, qual foi a geração, essa geração que tu começou lá no Inter e que começaram a caminhar, e outros atletas que ficaram, que se profissionalizaram depois aí, que geração era essa? Então, a geração que eu acabei me tornando profissional foi uma geração ali foi campeã brasileira da Taça São Paulo, né, juniores, uma galera que depois acabou muito se profissionalizando e fazendo carreiras bem interessantes fora mesmo do Internacional. Clayton, Lúcio, Fábio Rockenbach, Daniel Carvalho, o Chiquinho, que hoje a gente trabalha junto numa ONG também, veio um pouco mais na frente. Então era uma galera bem boa, Leandro Guerreiro, uma turma boa, assim, surgiu bastante, Fábio Pinto, e foi essa turma aí, entre outros também que tiveram carreiras, assim, de talvez não ter chegado numa Europa, mas que aqui pelo Brasil também, alguns clubes também tiveram suas carreiras bem sucedidas. Desse 12 anos de idade, né, da terra de chão batido até a Copa São Paulo, que hoje a gente sabe que também não é mesmo com título, não é uma garantia, como tu falou, não é uma garantia de se transformar num profissional bem sucedido depois ainda, né? Mas dos 12 anos até os 18 ali é uma caminhada longa, assim. Teve momentos de pensar em desistir, de achar que não ia dar. A gente 12 anos é muito jovem, né? Naquela época eu acho que a gente era um pouco mais raçudo, né? Hoje já tá mais, mas assim, teve algum momento nessa caminhada assim que tu pensou assim, poxa, não, acho que não vai dar, ou eu não quero, o cansaço tá demais. Teve algum momento nessa caminhada, nesse início assim que tu pensou em desistir, teve um apoio para que continuasse? Como é que foi assim? Cara, apoio eu sempre tive, né, da família, de amigos, e eu sempre fui muito privilegiado, cara. Com certeza, começar aos 12 anos, sem
ter a certeza de que tu vai se tornar um jogador de futebol, até chegar no profissional é um tempo muito, muito longo. Então passa muitas coisas pela cabeça. Por que eu digo que eu fui privilegiado? Porque desde muito cedo a minha carreira ela já mostrava indícios de que eu poderia ser. Eu comecei a ser convocado para seleções de categoria de base já desde os 14 para 15 anos, e eu sempre tinha um papel de destaque dentro do próprio internacional, até pelo meu biotipo, né? Sempre fui muito forte, sempre joguei em categorias acima. Então, para mim, era muito rápida. Lógico que na época de juventude, 15, 16, 17 anos, a gente passa por algumas reflexões, né? Será que eu continuo? As renúncias que têm que ser feitas são muito grandes, as escolhas, né, fazem toda a diferença. Então, talvez tenha tido um lampejo assim de pensar em desistir, que eu não vou recordar agora, mas a minha condição dentro do clube, ela sempre foi favorável para mim acreditar que ia dar certo e eu focar muito naquele sonho, naquele objetivo. Né? Qual foi a sensação de vestir a primeira vez a camisa amarelinha? Assim, saber da convocação e poder estar indo para lá, assim, como é que tu tem essa lembrança? Cara, foi um negócio muito interessante. Nós fomos para eu e o Fábio Pinto em 96, nós fomos convocados para uma seleção para fazer teste na seleção. A seleção já tinha um grupo pré-definido para disputar o Mundial em 97. E eu e o Fábio Pinto, como a gente estava se destacando no Inter, nos levaram para fazer uma avaliação. Então a gente ficou meio que afastado do grupo e fizemos 2 jogos amistosos assim junto com a seleção. E nós fomos muito bem nesse jogo. Só que a gente não imaginava que a gente ia ser convocado para o Mundial no ano seguinte, porque os 2 garotos da nossa posição, um era capitão e outro era destaque. E eles tinham sido campeão sul-americano antes do Mundial. A gente jamais imaginou que a gente pudesse ir para a seleção. Então, quando a gente foi convocado para disputar o campeonato mundial, foi uma emoção muito grande. E interessante também, como o Ronaldinho, para nós que convivemos com o Ronaldinho desde muito cedo, sempre foi o Ronaldinho, então ter a possibilidade de jogar do lado dele desde cedo, cara, era uma coisa que já era muito importante para nós, porque eu conheço o Ronaldinho desde os 13 anos jogando o Grenal contra ele nas categorias de base. E tudo aquilo que o grande público viu quando ele se tornou profissional, nós já via ele fazer com 12, 13 anos, cara. Era um negócio muito impressionante. Então, talvez jogar do lado do Ronaldo tenha sido uma emoção tão grande quanto vestir a camisa da seleção. Que interessante, né? Era uma época que é uma geração mesmo que na base ali, aqui no Sul, tinha muitos bons jogadores, né? O campeonato estadual aqui era bem forte, né? E como os clubes eram muito... Não tinha muito investimento e não tinha tanta estrutura para receber gente de fora. Então os clubes eram formados por jogadores daqui do estado, na grande maioria. A dupla Grenal, então, eram jogadores que se conheciam das ruas, da várzea, dos bairros. Então era uma rivalidade muito grande que existia na dupla Grenal desde base até chegar ao profissional. Então o vínculo do jogador com o clube era muito grande. Essa rivalidade ela acabava entrando para dentro de campo e muitas vezes até fora. E dentro dessa rivalidade, como é que foi para jogar junto aí? Esquece Grenal e
e vive a amarelinha, teve que ter uma conversinha antes, como é que foi, assim, essa de sair da rivalidade local para ir juntos vestir a camisa da seleção e jogar um do lado do outro? Cara, é interessante que quando tu vai para um grupo seleto assim, cara, as vaidades elas acabam ficando de lado, né? Tu vai num grupo seleto ali, acaba que todo mundo acaba unindo. Mas eu lembro que o Fábio Pinto, né, que era nosso jogador aqui do Inter também na época, ele era muito fechado. E tava eu e ele dividimos o quarto numa dessas viagens, e o Ronaldinho e o Gavião, que eram os jogadores do Grêmio, quando eles vinham no nosso quarto e tal, para conversar alguma coisa assim, o Fábio não queria abrir a porta para ele. Não deixa esses gremistas entrar, não deixa esses gremistas entrar. Era muito interessante, mas de uma maneira até descontraída, assim, não tinha rivalidade nenhuma, não tinha rivalidade nenhuma. E nessa época já era Diogo Rincon? Não, me tornei Diogo Rincon em 98. Na verdade, aqueles apelidos que vai falando e o cara não vai gostando e aos pouquinhos vai pegando, mas eu me tornei realmente, oficialmente, Diogo Rincon em 98, quando o Grêmio do profissional ia jogar contra o Corinthians, se eu não me engano, uma oitava de final do Campeonato Brasileiro, e nós fizemos a final do Campeonato Gaúcho de Juniores na preliminar. E eu fiz 2 gols no Grenal e o Rincon fez o Grenal fez o gol no jogo contra o Grêmio, no jogo principal. Então saiu uma matéria no jornal na época de que os Rincon acabaram vencendo o Grêmio e tal. Então dali pegou. A partir de 98 acabou pegando o Diogo Rincon. E nesse ano, daí tu subiu para o profissional no ano seguinte, 99? Como é que foi a... Cara, desde 97, naquela época, como o profissional ficava muito próximo das categorias de base, nós dividíamos praticamente o mesmo ambiente, e eu acho que essa era uma das coisas interessantes que não poderia ter acabado o profissional treinar num lado e o amador do outro. Eu acho que deveria ser junto, porque isso cria um laço muito maior. Eu lembro que os meus ídolos estavam no profissional do Inter, porque eu via eles. Eu queria estar junto deles, eu torcia por eles. Então, e hoje em dia o ídolo dos guris da categoria de base dos clubes estão na Europa. Uhum. Então, então eu acho que isso é uma coisa que não poderia ter acabado, né? Essa proximidade com o profissional. Então, voltando à pergunta, desde 97 eu já eu já tive algumas participações no profissional, aos 17 anos, porque subia para fazer alguns treinos, aí daqui a pouco ia para um banco de reserva para pegar uma experiência, alguma coisa assim. Então eu subi, eu tive 2 participações em 97 no Campeonato Brasileiro, nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro, contra o Corinthians em São Paulo e contra a Portuguesa no Beira-Rio. Contra a Portuguesa eu tive a oportunidade de jogar, foi a minha primeira participação no profissional. Joguei acho que 5 minutos do final do jogo. Depois voltei para a base, em 98 a mesma coisa, subi e desci. 99 a mesma coisa. E em definitivo eu subi em 2000. Foi quando eu subi em definitivo pro profissional, aos 19 anos. 99 foi um ano bem difícil, né, para o Inter, e o Inter até começou querendo fazer um timão, trazendo o Dunga de volta, e eu lembro até no estádio de apresentação, quiseram fazer uma coisa meio NBA, assim, com as luzes no estádio e tudo, mas foi um ano bem difícil, assim, né? 2000 também não foi muito fácil, né? Na verdade, 99 foi muito difícil. 2000 melhorou, né? Melhorou. Nós até tivemos uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. 2002, que foi um ano bem complicado. Foi o ano que eu saí, né? Eu saí no primeiro semestre, depois do Campeonato Gaúcho, e nós quase caímos também, né? Nos livramos na última rodada nesse ano de 2002, do Foi em rebaixamento. 2002 que foi um gol do Librelato no...
no último Isso, jogo. isso mesmo. O Tu chegou, Librelato e o Fernando Baiano. tu chegou a jogar com o Maicon? Cara, o Marco chegou para jogar o Campeonato Gaúcho. Ele era muito jovem ainda, mas já era uma promessa, né? Já via-se muito potencial nele. Só que ele jogou muito pouco, né, no Campeonato Gaúcho. Lógico que a gente participou daquele grupo junto, treinávamos junto e tal, mas ele jogou muito pouco. Depois ele começou a ser bastante aproveitado no Brasileiro, mas daí eu já tinha saído. Mas eu convivi com ele, sim, durante alguns meses. Foi uma. Eu sou de Criciúma, né? Então foi uma perda gigante, né? No final daquele ano. O ano terminou difícil mesmo, né? Com a Foi quase bem caindo. complicado. E A todos nós foi muito difícil mesmo. eu conversei contigo já e falamos um pouco sobre a tua ida, né, para fora. Como é que surgiu essa oportunidade? Aí tu falou no final do Gauchão. É, foi algo que o clube, que partiu do clube, foi através, foi empresário teu? Como é que foi essa, que surgiu essa possibilidade de estar indo para fora do país? Então, o Dynamo de Kiev, ele era um time que não contratava muito, principalmente jogadores sul-americanos. Ele contratava muitos jogadores lá do leste europeu mesmo, né? E talvez os jogadores que tivessem mais facilidade para se adaptar ao país, à cultura e tal. Mas depois de 99, 99 2000, depois que o Shevchenko foi vendido, o Dinamo entendeu a necessidade de contratar algum jogador para substituir ele, de um nível técnico diferente, porque o Shevchenko ele é bem diferente dos ucranianos nesse quesito, né? Os ucranianos são jogadores mais táticos, mais durões e tal, e com pouco recurso de técnico, de drible e tal. Então surgiu a necessidade deles procurar jogadores sul-americanos, né, para substituir ele. E eles vieram para o Brasil, não para ver o Diogo Rincon, para ver jogadores ali no eixo Rio-São Paulo. Jogadores de Rio-São Paulo. Uhum. Só que eu estava me destacando muito no primeiro semestre de 2002. E foi o período que eles estavam no Brasil. Então eles decidiram vir até Porto Alegre e me ver jogar. E eles se interessaram. Eu não sei quais os jogadores que eles estavam querendo ver, se eles tinham alguns nomes, mas quando eles vieram para Porto Alegre e viram eu jogar, eles se interessaram por mim. E assim surgiu a possibilidade de ir para lá. E como é que foi assim para tomar essa decisão? Assim, uma coisa é tu ir jogar num outro estado, né, dentro do Brasil, mas essa mudança foi uma mudança drástica, assim, tanto em clima, língua. Como é que foi para te tomar essa decisão? A família junto? Qual idade tu tinha? Tu era solteiro na época? Como é que tava? Eu era namorado, né, da minha atual esposa na época. Foi algo assim muito rápido, cara. Como tudo aconteceu para mim muito rápido. Eu entrei no Inter em 93, aí em 94 eu já comecei a participar de algumas seleções de categoria de base, em 97 fui campeão mundial, já estava no profissional. Então, 4 anos depois de entrar no Inter, eu já estava no profissional do Inter. Então as coisas começaram a acontecer muito rápido, assim, que não dava nem muito tempo de pensar. A verdade é essa. Eu me lembro que eu estava em casa com os meus pais, eu morava com meus pais ainda na época, e o Fernando Carvalho me ligou: ô negão, preciso que tu venha aqui. E eu fui no Beira-Rio com meu pai, estava lá um empresário, colocou as cartas na mesa ali, falou: ó, a situação é essa, e aí depende só de ti. E na época eu lembro nós estávamos com 4, 5 meses de salário atrasado, sem nenhuma perspectiva de que ia mudar esse quadro nos próximos, rápido assim, né? E nós já tínhamos salário que era bem abaixo do que se ganha hoje, né? Um menino que está subindo da base. Então, nós
nós já enfrentávamos grandes dificuldades, assim, para pagar aluguel, para botar gasolina no carro, e daqui a pouco me aparece uma proposta daquela, que para mim era muito interessante. Para o clube era muito interessante. Então, sem pensar muito, eu falei, cara, eu vou aceitar esse desafio. Então, foi mais ou menos assim, não teve muito pensar. Era só analisar a situação e ir. E nessa tua chegada lá, a gente sabe de vários jogadores, né, que batem na Europa e voltam. E muitos que não, muita gente que não saiu para fora, né, às vezes não entende isso, né, Diogo, assim, os muitos fatores que fazem um atleta não se identificar lá fora, assim. Eu já conversei um pouco contigo e tu comentou até a questão de ter se dedicado à língua local e tal. Como é que foi para ti assim, quando tu chegou lá? Tu lembra assim algumas decisões que tu tomou assim, não, eu vou me empenhar nisso porque eu preciso me identificar aqui no local, eu preciso me adaptar bem. Como é que foi assim, esse planejamento inicial assim? A minha trajetória no Inter, embora curta, embora eu fosse muito jovem, né? Eu ainda era muito jovem quando eu saí, mas a minha trajetória no Inter foi de muitos altos e baixos, desde que eu subi para o profissional. Eu tive dificuldade para me firmar no profissional, tive dificuldade com lesões. O ano de 2001 eu passei praticamente todo lesionado. Eu iniciei o ano de 2002, que foi o ano que eu saí, não fiz uma boa pré-temporada, então existia muita dúvida de parte da imprensa, de torcedores e tal, quanto à minha qualidade. E quando eu consegui me firmar no profissional do Inter e surgiu essa oportunidade, eu entendi que eu não poderia falhar. Então eu fui para lá e muita gente, por esse meu histórico ainda, eu era muito jovem e cometi muitas falhas como jovem, né? Então, por esse meu histórico, muita gente falava que eu ia bater e voltar, como muitos faziam, né? Então eu coloquei muito na minha cabeça que essa oportunidade eu não poderia perder, não poderia desperdiçar. Eu tinha que chegar lá e viver como se aquilo ali fosse realmente o começo de tudo, o primeiro amor, e eu me dediquei muito para isso. E uma das coisas que eu escutei, que foi do tradutor lá do clube, que se tornou um grande amigo. 2 anos atrás eu voltei na Ucrânia para visitar e fiquei na casa dele, um senhor que tem quase 80 anos hoje. Mas uma das coisas que eu escutei dele quando eu cheguei lá, falou: tu quer ser aceito aqui pelo povo? Começa a viver a realidade do povo. Procura aprender a falar a língua, procura comer a comida que o povo aqui come. Tu vai ser aceito de uma maneira bem especial. E foi isso que eu fiz. Eu e minha família, né? Na sequência, minha esposa foi. Então a gente se dedicou muito, a gente não foi a passeio. Nós não estávamos lá como brasileiros que estavam a passeio e voltavam para tirar férias no Brasil. Nós fomos para viver lá, nossa vida era lá. E isso foi uma das coisas que abriu muitas portas para nós e que fez a gente se identificar e a galera lá nos aceitar de uma maneira bem especial. A questão do futebol, assim, tu encontrou alguma dificuldade? É, o treinamento era muito diferente aqui do Brasil? Como é que era, assim? Ah, futebol, na verdade, né, ele acaba sendo muito, muito simples, né, para quem sabe jogar. Vai acabar, lógico, uma tática diferente, um esquema diferente, mas se tu sabe jogar, tu acaba se adaptando se tu quiser. Se tu deixar de mão a vaidade de, eu no Brasil eu não marcava, então eu vou chegar aqui eu não vou marcar. Se tu abrir de mão dessa vaidade, tu vai se adaptar. O que muitos esquecem é que tu tá indo para um país, tu tá indo para uma cultura que é diferente da tua. E não são eles que têm que se adaptar a ti. Tu que tem que se adaptar àquela cultura.
Então, eu entendi isso muito, muito rápido. Pode-se dizer que, de uma certa forma, que com muita humildade eu entendi isso. Eu entendi que eu precisava me adaptar. Então, a adaptação ao futebol foi muito rápida. E com relação aos treinos, lá o jogador precisa se cuidar muito mais, porque treina menos e tem menos cobrança. Então, a cobrança vai ser dentro do campo, aquilo que tu estiver rendendo. Então, o jogador acaba dessa forma se tornando até mais profissional, porque ele aprende a cuidar dele, em vez de ele precisar de um babá, né? Tu falou algo que para mim foi muito interessante aí, e é bom a gente voltar um pouquinho nisso, que tu disse que se você quiser, né? Às vezes eu vejo muita discussão, principalmente aqui no Brasil, quando troca treinador, o treinador quer colocar alguma coisa que no entendimento dele é melhor ou é o que vai dar mais resultado. E a gente vê que as coisas não acontecem, e muitas vezes tem disso também, né? Do atleta querer é, abrir mão de algumas coisas que ele pensa em prol do grupo, né? Em prol da. Porque assim, isso que tu fez lá, com certeza teve retorno para ti, mas o retorno maior também, assim, é no geral, porque é um esporte coletivo. Então, quando cada um pessoalmente se abre mão de algumas virtudes, de algumas vaidades e alguns preconceitos para fazer aquilo que todo, para o todo ganha, né? E a gente vê que hoje como isso acontece, né? E é real, né? Essa coisa que quando o jogador quer, ele derruba o treinador, porque passa muito por isso que tu falou do querer, né? Esquecer que sou brasileiro, que sou isso, sou aquilo, e se encaixar para que no todo as tuas qualidades apareçam de uma forma natural, né? É o que tu falou, né? Um esporte coletivo. Tem que ser bom para todo mundo. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que tem que ser bom para mim. E não é isso. Quando o jogador se recusa a fazer algo, ele está mandando uma mensagem muito ruim para o grupo. Então a própria aceitação dele no grupo já não vai ser a mesma. O ambiente de trabalho já não vai ser o mesmo. Então a gente a gente não precisa ser aquilo que a gente acredita ser. A gente precisa estar. Eu não sou lateral a vida inteira. Eu posso fazer uma função de volante. Eu posso me adaptar, eu posso me sacrificar. O futebol exige muito disso também. E a mentalidade que eu vejo muito nas categorias de base, e hoje talvez muito mais, mas falando de mim, eles criam essas vaidades. Eles criam jogadores com essas vaidades. Criam jogadores que acima da causa. Se um jogador que nem eu, por exemplo, que era desde categoria de base, seleção brasileira, ele acaba sendo, de uma certa forma, paparicado e mimado por um clube. E hoje em dia a proporção ainda é muito maior, porque o jogador parece que ele é maior que o clube, porque é inadmissível que um menino de 10 anos ele vá receber 50 mil reais. O clube praticamente está dizendo para esse garoto que o clube está nas mãos dele, que ele é maior que o clube. Então, quando acontece essas vaidades assim individuais, todo mundo perde, né? Inclusive o próprio jogador, né? Às vezes ele acha que ele ganha porque ele ganha aquela briga ali, aquela queda de braço, mas para a própria carreira dele acaba sendo prejudicial. E eu já tive muitas experiências assim também, de perder por vaidade, por imaturidade e tal. Tu comentou algo também bem interessante, né? Do menino de 10, 12 anos que ganha 50 mil, até a formação dele fica comprometida, né? Porque a gente sabe que está entrando na adolescência
tu é pai, eu sou pai, a gente sabe o quanto os filhos começam a ficar mais resistentes ao nosso, à nossa orientação, ao nosso ensino. E aí um menino de 12 anos, 10 anos, começa a ganhar 50 mil reais, de repente olha para o pai não, nunca vai ganhar isso, às vezes não ganha isso num ano, né? E aí os meninos começam a ficar até rebeldes dentro de casa, muitas vezes vem um empresário e tira a mão, a gente, tu deve conhecer mais história do que eu, mas eu conheço algumas histórias de empresário que esperaram o menino fazer ali 17 anos que pudesse assinar para tirar da mão do pai ali né, deixar de o pai ser agente e tiraram da mão do pai isso, porque entraram na mente do menino também, o quanto essas coisas também são maléficas, né? Não só como atleta, mas como pessoa mesmo, né? Às vezes algo que parece que é bom, que vai ser o dinheiro, que ele vai ajudar a família, acaba sendo um, um fluxo inverso isso, né? Eu conheço com certeza muitas histórias assim, e a minha história é assim, né? Como eu falei que as coisas aconteceram muito rápidas para mim, aos 17 anos quando voltamos da seleção, fomos campeões mundiais e tal, era um título inédito, então teve uma repercussão muito grande na época. Então, no retorno, saímos daqui anônimos e voltamos super badalados. Assédio de imprensa, assédio de torcedores, de empresários, clubes e tal. Então, a partir dali, já tive uma valorização salarial e o meu salário já era maior que o dos meus pais. O empresário já proporcionou a gente morar numa casa bacana. Pouco tempo depois, quando eu completei 18 anos, ganhei um carro do empresário. Então, isso tudo mexe muito com a cabeça do menino quando ele não tem uma estrutura adequada e essas coisas acontecem muito rápido. Então, aconteceu exatamente isso comigo. Eu já comecei a ver os meus pais mais como dependentes de mim do que eu dependente deles. E isso atrapalhou todo o meu processo como, talvez não tanto como jogador, mas também como jogador, porque a minha carreira, ela entrou em baixa a partir dos 28 anos, eu já era um jogador quase que em fim de carreira, por conta de muitas lesões, por conta de questões psicológicas e estruturais, emocionais, e que não tinha um relacionamento bom com os meus pais. Então, é, 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 essa condição, né, que eles colocam, essa responsabilidade e essas fases que são ultrapassadas, que são, de uma certa forma, não vividas, né? Essas fases na vida do jovem, do adolescente, elas acabam fazendo falta na formação do caráter dele, que vai, com certeza, influenciar na carreira dele também, né? É, quem por pesquisa, né, a tua carreira aí, vê que tem muitos títulos na Ucrânia e tu até comentou, né, que por tu ter feito isso que foi o conselho do teu tradutor, que era aprender a língua e se desenvolver mais junto do povo, tu até comentou comigo em outras conversas nossas que tu nem foi, de repente, em termos de futebol e números, um atleta mais bem sucedido lá, mas tu era um dos que tem um nome ainda lá e que era requisitado para entrevistas e tal, por causa da questão da língua também. Conta um pouquinho disso, assim, desse, é, desse retorno da tua dedicação. Muitas vezes a pessoa acha que o retorno ele é só o dinheiro ou é só vitórias, mas eu acredito que essas vitórias pessoais nossas também, por onde a gente passa, elas são bem importantes, né? Essa questão de ser procurado, de ter pessoas querendo te levar para entrevistas porque tu fala a língua local, tal. Como é que foi isso assim? Esse conselho foi bem importante para mim. Ao longo do tempo, eu pude perceber, até com a chegada de alguns outros jogadores brasileiros,
eu pude perceber que fez diferença, porque a maneira com que eu era aceito e respeitado no clube era bem diferente da que eles tinham, né? Da aceitação e do respeito que eles tinham. Lógico, eram ótimos jogadores, né? Ótimos jogadores brasileiros passaram por lá. Mas até hoje eu sou considerado um dos melhores e que abri portas, né? Por ter sido o primeiro também, para que muitos brasileiros fossem para lá jogar depois, né? E muito o respeito, né, e a admiração que se tem por mim é por conta disso, porque eu vivi, eles viam na minha vida uma verdade daquilo que eu estava fazendo lá. Eu era um jogador do clube, eu torcia para o clube, eu me envolvia com as atividades do clube, eu fazia as ações sociais que o clube fazia, eu falava a língua, eu aprendia a língua a falar, aprendi rápido, né? E comia a comida do clube também, e algumas comidas ali não era do meu costume, mas aprendi a comer e gostei. E era um dos poucos jogadores brasileiros que era convidado para ir para frequentar a casa de a família de outros jogadores, né? Então, isso com certeza me ajudou muito também na minha permanência por tanto tempo por lá, né? Foram quantos anos lá? Eu fiquei primeiramente 6 anos, depois eu tive uma passagem pelo Corinthians e depois fiquei mais um ano lá. O total foram 7 anos de Ucrânia. E aí tu vem para o Corinthians, no momento que o Corinthians estava se reformulando, mas no momento mais tenso da história deles, né? Porque era uma Série B, o time tinha que subir de qualquer jeito, a Série B não era tão como está hoje. Eu acho que hoje os clubes da Série B, a grande maioria, muitos clubes hoje cresceram, né? Se melhoraram essa parte administrativa, então, inclusive, tu vê que hoje os clubes maiores que estão caindo estão tendo dificuldade de subir, ou até o Cruzeiro até de se manter na Série B está tendo dificuldade, e tu chega nesse momento no Corinthians, assim, como é que foi? Tu já tinha a pressão aqui do Sul, que ela é forte, a rivalidade e tal, mas Corinthians é uma pressão nacional, né? E qualquer estádio que você vai, você está jogando em casa. Como é que foi isso? Principalmente na Série B, né? Na Série B parece que a gente estava sempre jogando em casa, né? Sempre a torcida, 90% era nossa. Foi um ano bem diferente, eu creio. Eu não tive em outros anos. Eu imagino que o ano anterior da queda foi bem mais difícil que o nosso, bem mais tenso, né? Mas nesse ano a torcida abraçou muito o clube. Então eu peguei um ano mais tranquilo, mas já dava para ver que a torcida é uma torcida muito exigente e influente. Tivemos alguns momentos em que o torcedor estava no hotel colocando pressão, estava no clube colocando pressão, e por onde que andasse pela cidade, ia dar de cara com algum corintiano que ia, de uma certa forma, colocar uma pressãozinha em ti ali, te tirar da zona de conforto. Mas foi um ano tranquilo, porque eu creio que a diretoria também entendeu a necessidade e a obrigação de fazer um clube para subir bem, e que já servisse de base para o ano seguinte. Que eu vejo que muitos clubes falham nisso. Fazem um clube para disputar a série, fazem um time, um grupo para disputar a Série B, acabam tendo dificuldade para fazer o acesso, e aí no ano seguinte tem que fazer um grupo novo para jogar a Série A. Nós fizemos um grupo muito forte para jogar a Série B. E foi eu joguei pouco a Série B, eu tinha feito cirurgia depois do primeiro semestre, mas o time era um cano, cara, e foi um passeio, a Série B foi um passeio.
A verdade foi essa. Então, foi um ano bem onde o torcedor está muito unido para o clube voltar, e foi porque as vitórias vieram. A gente tá falando de novo, né? Falando de Grenal e falando do Ronaldinho contigo na seleção. Só que aí tu teve outro companheiro que um é gremista e tu colorado, que era o Douglas, né? Vocês chegaram a jogar junto nesse tempo aí de Corinthians? Você já se conheciam antes? Como é que foi? Cara, nós nos tornamos grandes amigos, assim. A gente era amigo no clube e fora, né? As nossas famílias, né? Perdigão também era um grande amigo, Chicão. Lembro que esses eram os mais próximos, assim, Herrera, o Acosta, tinha uma galera. Mas o Douglas, cara, ele veio para jogar, ele veio no primeiro semestre. Só que ele não podia disputar a Copa do Brasil porque ele já tinha participado pelo São Caetano. Então ele só treinou o primeiro semestre. Eu não tive a oportunidade de jogar muito do lado dele, porque na Copa do Brasil ele não participou. Eu, depois da final da Copa do Brasil, que infelizmente nós perdemos para o Sport, na semana seguinte eu já fiz uma cirurgia, então eu não participei praticamente da Série B. Se nós jogamos, eu não vou nem lembrar, jogamos 1 ou 2 jogos juntos só, que eu tive participações em 5 jogos só da Série B. Então, se a gente jogou junto, foram 5, mas a gente conviveu bastante tempo junto, a gente treinou junto e o Douglas era fenômeno, né? E ele é dentro e fora de campo, né? Porque ele gosta de deixar umas provocações por onde passa e ele não se preocupa muito, né? Se ele foi da base do Criciúma, vai lá com o Grêmio e provoca lá, depois sai do Corinthians, ídolo do Corinthians, vai lá jogar lá com o Grêmio, provoca a torcida do Corinthians, ele não tem muito papo na língua, né? Ele no próprio Grêmio mesmo, né? Ele teve, jogando pelo Grêmio, ele também teve alguns atritos com o torcedor gremista. Cara, eu creio que pelo Douglas ser de uma geração onde a mídia e a repercussão não era muito grande dos atos, eu creio que ele carregava um pouco disso com ele. Ele é um cara muito simples, então talvez ele não conseguia entender que hoje em dia tu fala uma coisa pequenininha e ela fica gigante e se espalha muito rápido. Eu também tenho até hoje dificuldade de entender a velocidade das coisas, das informações e tal. Então eu creio que ele é dessa geração de jogadores que ainda falavam um negócio que no dia seguinte já ninguém lembrava. Só que agora já não é mais assim, né? As coisas viram meme, né? E durante muito tempo as pessoas lembram. E os jogadores de hoje em dia já têm mais essa trava, assim, já tem mais essa consciência. Tanto que hoje em dia todo mundo fala com a mão na boca, né? Hoje em dia já tá todo mundo muito mais preocupado com a imagem, com a repercussão da sua fala, dos seus atos e tal. É, sobre a tua carreira, eu acho que em outros lugares, eu já pesquisei, tem bastante coisa contada tua na internet, e eu queria, nessa reta final aqui do nosso papo, deixar um tempinho para a gente falar um pouco do que tu tens feito hoje. Eu sei que tem muitos jogadores que fazem muita coisa, mesmo depois de ter parado, e muitos, quando estão jogando, também fazem. Tem um papel importante na comunidade. Eu fui lá visitar e eu achei interessante. Tu morava fora da comunidade e retornou para morar dentro da tua comunidade, e tem um trabalho com futebol lá. Eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho que vocês têm feito lá. Tá o campo lá lotado de gurizada lá, desde as 2 da tarde até o sol sair. Falasse um pouquinho pessoal desse teu trabalho, bem interessante. O futebol te deu muita coisa, tu poderia hoje estar
aproveitando a aposentadoria aí com a família e tá lá toda segunda e quarta e sexta tarde lá se dedicando. Fala um pouquinho desse teu projeto, como surgiu no teu coração esse desejo de estar trabalhando com esses jovens. Fala um pouquinho aí para nós. Então, né, cara, toda a informação, né, que eu for trazer aqui, se ela não tiver contexto, ela daqui a pouco ela vai acabar não fazendo sentido. Eu joguei futebol minha vida inteira e até vou utilizar um pouco mais de tempo agora para falar sobre isso. Eu joguei futebol minha vida inteira. Eu tive que fazer muitas renúncias para me tornar um jogador de futebol profissional, para que eu pudesse jogar fora do país e tal. Tive que abrir mão de muita coisa. Teve uma coisa que eu não consegui abrir mão, que foi do álcool. Eu conheci o álcool muito cedo na minha vida. Então o álcool me acompanhou durante quase toda a minha carreira. Quando eu parei de jogar, aos 32 anos, eu entrei praticamente numa depressão. Pensei em suicídio e me atirei mesmo no alcoolismo. Foram 2 anos que eu vivi no alcoolismo, uma depressão que eu não conseguia entender. E foi quando eu pedi ajuda e decidi fazer um tratamento para essa dependência alcoólica. Dentro dessa instituição, em 2014, que eu fui fazer, eu conheci a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho que eu desenvolvo hoje não faria nenhum sentido se eu não tivesse conhecido Jesus. Porque o Diogo, que não conhecia Jesus, não tinha condição nenhuma de falar de princípios e valores para as crianças e para os jovens. Então, por isso que eu estou contando essa história. Quando eu conheci Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, Jesus me ajudou muito a me resolver com muitas coisas. E me ajudou e me perdoou de muitas coisas erradas que eu fiz. De não ter honrado meus pais, de ter quebrado princípios para conquistar algumas coisas, de ter desonrado a minha esposa, meu filho. Então, quando Jesus entrou, eu pude remir essas coisas. E eu pude voltar a amar o futebol. Porque até então, quando eu entrei na depressão, eu queria me afastar do futebol. Porque eu colocava a culpa no futebol, de tudo aquilo que eu vivia, de toda a minha dor e do meu sofrimento. Eu sempre tive no meu coração o desejo de fazer algo através do futebol para ajudar a minha comunidade. Só que eu não poderia fazer com o coração machucado como eu estava. Porque como que eu ia transmitir algo de bom? Como que eu ia transmitir amor se eu não tinha amor? Então eu precisei passar por essa transformação na minha vida para que hoje eu tivesse preparado para fazer, para mim me resolver com o futebol, para mim entender que o futebol foi algo que Deus colocou no meu coração desde muito pequeno. E eu vou falar uma coisa que talvez até sou estranho, mas Deus não colocou o futebol no meu coração para que eu me tornasse um jogador de futebol. Deus colocou o futebol no meu coração para mim fazer o que eu faço hoje. Deus me deu a carreira de jogador de futebol para que eu vivesse muitas experiências no futebol e aprendesse com isso. Mas Deus botou o futebol no meu coração para que eu estivesse vivendo hoje o que eu vivo. Para que eu, através do esporte, eu consiga ter uma voz, uma autoridade para falar para muitos jovens e muitas crianças de princípios e valores para a vida. Que é isso que eu faço. E hoje eu sou realmente realizado e muito feliz, muito mais feliz do que quando eu jogava futebol. Pode ter certeza disso. Depois aí quem estiver assistindo vai estar embaixo do vídeo aí as redes sociais do projeto lá que o Diogo realiza. Tu não tem rede social, né, Diogo? Ou eu não te achei. Deve estar muito escondido. Não, eu tenho, até tenho, cara. Tem umas pessoas que procuram nos Instagram aí que eu fiz, que eu acabei perdendo senha e depois eu não consegui mexer mais. Mas o meu Instagram que eu uso agora,
Se eu perder o meu celular, já era, porque eu não sei a senha. Eu não vou ter como acessar de outro celular. Eu vou ter que fazer outro daí. Então não posso perder esse celular agora. É Rincon Diogo 15. Esse é o meu Instagram. E aí tem o da ONG, né? Que é o Brasil. Vai estar aqui na descrição do vídeo esses contatos, quem quiser procurar lá, conhecer mais, acompanhar esse trabalho do Rincon, muito legal, tem uma gurizada muito legal, já pude ir lá bater um papo com eles lá, falar um pouquinho com eles também dessa questão da disciplina também, né, que é tão importante que tanto está perdendo na vida deles, né? Teve um dia até que um lá tava querendo enrolar o Rincon lá, que tava machucado para ir pro cinema. Mas é isso aí, se batalhar para que a nossa vida possa ser referência para auxiliar outros, né? E que os nossos erros também eles não precisam cometer para aprender, né, Rincon? Com certeza, essa é uma das partes da missão, né? Tentar explicar para eles, tentar conscientizar eles de não cometer alguns erros que a gente cometeu. Lógico que cada um vai ter a sua caminhada, vai ter a sua história e vai aprender da sua maneira, mas alguns erros que a gente pode falar para eles, não vai por aqui, vai por ali, porque eu sei onde é que vai dar. Alguma coisa que a gente já viveu, se servir para a vida deles, já vai ser bem interessante. Bom, queria te agradecer aí por esse tempo aí, pela disposição, né? Tá sempre correndo, difícil a gente até se falar, tá? Com os projetos aí, mas obrigado por ter dedicado esse tempo, contar um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que vai ser bom para aqueles que estiverem ouvindo, conhecer as vitórias também, até os erros, né? E nós, como seres humanos, temos esse privilégio de cometer os erros, mas também nos arrepender disso, voltar atrás e corrigir, né? Então, muito obrigado aí. Continue firme na caminhada aí. Deixa tua última palavra aí para o pessoal que está nos ouvindo aí. Primeiramente, né, mais uma vez agradecer. Obrigado, Ricardo, obrigado mesmo. Eu não sou muito bom nisso. Eu tenho a maior dificuldade do mundo de estar falando com uma telinha assim, com um celular. Eu sou até meio tímido, não parece, mas sou. E agradecer o convite, a oportunidade de poder estar falando. Hoje em dia, eu sei que aquilo que a gente fez no futebol pode ajudar e colaborar, né, para que outros meninos também que sonham com futebol possam absorver alguma coisa. Mas eu me sinto muito bem mais falando mesmo da vida que eu levo hoje, né? Aquilo que o futebol, para mim, já faz muito parte do passado, já até esqueci muitas coisas, e aquilo que eu vivo hoje em novidade de vida é o que tem me impulsionado mesmo, assim, a viver, acordar cada dia, me dedicar mais, assim, pela minha família, pelos meus pais, pelos projetos que Deus tem colocado na nossa vida. E deixar um abraço para todos. E Deus abençoe, que agora vai ficar os meus contatos aí. Se alguém se identificou com alguma coisa que eu falei, pode me procurar. Eu sou super aberto aí para a gente poder estar conversando e impartindo aí o coração. E tamo junto, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Isso aí, pessoal. Abraço. Não se esqueça de inscrever aí no canal, de compartilhar esse vídeo, dar um joinha aí para nós aí, para nos ajudar a fazer esse canal ir mais longe e tocar mais vidas. Grande abraço e até a próxima.